Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre a diferença entre arquétipo e estereótipo. E eu acho que esse é um assunto muito bacana que pode ajudar muito as pessoas que curtem astrologia, as pessoas que trabalham com isso, também terapeutas, psicólogos e pessoas que trabalham com toda a área criativa, desde publicitários, atores, escritores, até gamers. Bora prestar atenção? Bom, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, curta também a Astróloga nas redes sociais e no site oficial www.astrologa.com.br. Bem, moçada, vamos tentar traçar um paralelo, uma diferença entre esses dois, inclusive porque se a gente entende o quanto eles são díspares, entre um e outro, quanto eles são opostos, a gente vai conseguir se situar muito melhor na nossa vida pessoal, na nossa vida social e até no nosso trabalho. Bom, vamos começar pela interpretação, a compreensão do que seja a palavra arquétipo. Arquétipo é uma palavra que está sendo usada hoje assim pelo senso comum à torta e à direita. E aí as pessoas não entendem muito bem qual é o significado da palavra e usam em situações equivocadas, produzindo ainda mais confusão. Arquétipo significa arquetipo, tipo antigo. Lembra de arqueologia, estudos da antiguidade? Portanto, arquétipo significa tipo antigo, modelo antigo, uma cunhagem antiga. Portanto, a gente está falando que é algo que vem num primeiro formato, um formato primeiro, algo que é basal para a interpretação de uma série de outras coisas. Há várias maneiras da gente entender que formato primeiro é esse, que modelo primeiro é esse. Quando, por exemplo, a gente faz um bolo ou uma torta, se você usa uma forma que é quadrada ou que é redonda, é isso que vai oferecer o formato primeiro daquilo que preenche o espaço dessa forma. Então isso, de alguma maneira, pode ser um arquétipo. É a partir daquele olhar, daquela primeira forma, que a gente abre o nosso olhar e interpreta uma série de outras coisas, ok? Bom, deixa eu me focar no texto aqui agora. Para Platão, as ideias são arquétipos das coisas. É como se o arquétipo fosse um modelo que representasse algo maior, de forma atemporal, ou seja, atravessa qualquer tempo, atravessa o espaço e é basal, é base, tá? A percepção do arquétipo é sempre simbólica, ampla e restrita. A gente não coloca restrições para entendê-lo, tá? Quando falamos do arquétipo do herói, por exemplo, a gente está falando de um tipo que não tem tempo, não tem lugar e não tem cultura. Ele atravessa a todas essas perspectivas, né? Então, por exemplo, dentro da perspectiva do grande professor de mitologia Joseph Campbell, quando ele fala do monomito, que todo o mito segue um padrão arquetípico de construção de narrativa, a gente está falando que heróis ou heroínas, em todos os tempos, lugares e culturas, vão viver um roteiro de vida muito parecido. Então, esses heróis, em alguma medida, irão atrás de um castelo, e esse castelo é sempre um símbolo, pode ser um lugar de fora, um lugar fora da sociedade, um lugar em outro país, um lugar que ele precise visitar ou conquistar. Ele certamente vai em busca da princesa, que pode ser a figura de uma mulher, pode ser a sua própria ânima, como diria Jung, a sua contraparte feminina, ou simplesmente atrás de sensibilidade e de delicadeza. Ou então ele pode estar indo atrás do seu dragão, que é outro símbolo, talvez inclusive um outro arquétipo, que na verdade representa alguns dos seus maiores desafios, quem sabe uma mãe dragão, quem sabe os desafios da sociedade, quem sabe os seus próprios desafios sombrios para consigo mesmo. Então, tudo isso faz parte de uma narrativa arquetípica. Tá aí o step by step de uma narrativa arquetípica e do monomito, que é uma narrativa arquetípica em si. Entenderam? Realmente espero que sim, ok? Compreender, portanto, a noção de arquétipo amplia a nossa forma de pensar e nos traz mais tranquilidade, porque a gente vê um padrão, a gente vê um modelo de funcionamento, um modelo primeiro de funcionamento, que faz com que a gente entenda que a vida é tudo menos caos. Por isso é tão bacana a gente estudar isso na vida cotidiana da gente, não importa aquilo que a gente faça. É por isso que, como eu escrevo, estudar os arquétipos presentes como base fundante da mitologia nos ajudam a entender uma história antiga que faz sentido até hoje. E inclusive as histórias antigas que mais fazem sucesso até hoje, porque aquelas
que atravessaram o tempo são aquelas que são arquetipicamente muito ricas, ok? Simbolicamente muito ricas. Os tempos passam, o mundo evolui, mas o tipo antigo atravessa os séculos e se faz presente, no final das contas, no trato diário com as pessoas. E é muito bacana a gente perceber que a gente está diante de arquétipos todos os dias, a todo momento. Então, se a gente está dentro da sala de aula e a gente está vendo um professor, esse professor carrega um arquétipo, né? Se a gente está vendo uma pessoa na fila do pão, no supermercado ou no banco, a gente está lidando com pessoas que também têm os seus arquétipos todos os dias. É basicamente isso que a gente vê no mapa astral, os arquétipos representados da pessoa na mandala astrológica, tá bom? Bom, será que eu me perdi? Estudar o arquétipo, por exemplo, de Mercúrio é muito interessante, porque ele é conhecido como Hermes na mitologia grega. E em vários momentos, esse arquétipo primeiro se subdivide em outras facetas. Ele é Mercúrio ou Hermes é em vários momentos o puera eternus, o eternamente jovem, o eternamente pueril, tá bom? Essa mesma figura mercuriana vai atravessar os produtos da cultura. Então a gente vai vê-lo na história do Peter Pan, o menino que não quer crescer. A gente vai vê-lo na história do Pequeno Príncipe. E a gente vai vê-lo, inclusive, nas atitudes super excêntricas, pelo menos, nas atitudes excêntricas de Michael Jackson, por exemplo, na sua Neverland. Ou seja, todo o Mercúrio está aí, né? Nas relações amorosas, quando a gente identifica um Mercúrio, é muito bacana, né? Quando a gente identifica uma figura mercuriana ou um puera eternus, né? Eles são o homem que não quer ter responsabilidade, eles são um bebezão que não quer crescer, eles são aqueles que querem ficar solteirões, festeiros para o resto da vida, em busca de uma mulher-mãe para cuidar deles. Aliás, é muito bacana, e Jung explica pra gente que a gente está o tempo todo lidando com pares de arquétipos, né? Então, se a gente tem um bebezão, a gente tem que ter uma mãezona para cuidar. Outros pares de arquétipos funcionam de maneira muito interessante, como, por exemplo, para todo puer, será necessário um Sênix. O que é o Sênix? O senil. Já viram esses relacionamentos onde existe uma diferença de idade muito grande? Ou não, às vezes simplesmente uma diferença comportamental, onde um é muito juvenil, muito brincalhão, não tem muitas responsabilidades e conduz o relacionamento com muito mais leveza e bom humor, e o outro é mais carrancudo, mais sério, responsável, né, preocupado com o passado, preocupado com uma série de questões. Então eles vão funcionar porque eles são pares de opostos, arquétipos, né, que produzem, digamos, um yin-yang nessa relação. Outros pares de opostos que a gente vê na astrologia e na vida são o feminino e o masculino, representados no mapa pela Vênus e por Marte. Né? A Vênus é a deusa feminina, Marte é o arquétipo do masculino. Entretanto, e justamente porque a gente está lidando com um arquétipo, e arquétipo é uma ideia não tem sexo e não tem gênero, né? Tem performance. Então a gente está falando de mulheres que podem ser marcianas e a gente pode falar de homens que são venusianos. Quando a gente está fazendo terapia com uma pessoa que tem outra orientação sexual, a gente tem que ter isso em mente, que de repente tem um outro arquétipo ali, tem a sua contraparte, né, num primeiro momento, visivelmente, falando, gritando para o mundo que ela tem outros desejos e que ela tem outras ambições. Então a gente está diante de um sujeito, mas a gente também está diante de um arquétipo. E todo o trabalho terapêutico ou artístico ou criativo na vida se torna enorme quando a gente entende a perspectiva de um arquétipo, tá bem? Bom, vamos lá. Quem percebe, portanto, a profundidade do arquétipo se torna capaz de perceber como a gente lida com ele em todo o nosso cotidiano. Como não perceber a partir disso que estamos cercados, portanto, de situações arquetípicas para todo lado. Mas talvez se torne ainda mais fácil entender o que é um arquétipo a partir do momento em que a gente faz um contraponto com o estereótipo. Aliás, o que é o estereótipo? Não conhecer o poder de ampliação da consciência ofertada por um arquétipo geralmente não é um crime, mas isso reduz a nossa capacidade de percepção. Por exemplo, vamos fazer agora um paralelo entre arquétipo e estereótipo. Se a gente está no meio da rua e vê um cara montado num baita de um carrão super caro,
num primeiro momento a gente pode estar olhando para um estereótipo. Entretanto, se a gente tem uma perspectiva arquetípica de entender a coisa, a gente olha para esse mesmo cara, percebendo que de repente, dentro da sua perspectiva simbólica e da sua psicologia profunda, ele está no fundo cercado da sua armadura medieval para se proteger do mundo, um mundo que lhe desafia, talvez no seu masculino, na sua masculinidade, talvez na sua posição social, na sua condição social, e então ele usa isso como um mecanismo de defesa, tá bom? Bom, no entanto, o risco que a gente corre é o de responder à vida cotidiana, com exemplos banais como esse, de uma maneira estereotipada. Vamos lá, o que é estereótipo? Estereótipo, estéreo, sabe? Já ouviram falar? A Terra estava estéreo, né? Aquela Terra não produzia mais nada, não dava mais nada. Pois é, estéreo tem a ver, significa sólido, duro ou cristalizado. Portanto, estereotipo poderia ser considerado uma forma contrária ao arquétipo. Ele é o contrário do arquétipo. É uma ideia, um conceito ou modelo tido como padrão para tudo o que se pense a respeito de um único tema. Por isso, ele engessa o olhar, a interpretação e as relações que a gente pode ter com as pessoas ou com as coisas. O estereótipo rotula realidades que podem apresentar, no final das contas, uma tremenda de uma riqueza. E é aí que ele se torna padrão, preconceito, lugar comum e clichê. Uma reprodução automática, no final das contas, de um comportamento ou situação que anula qualquer possibilidade da gente de ter uma relação de originalidade, de adaptação ou de criatividade com aquele tema, com aquele assunto, com aquela pessoa. Estereótipo, portanto, é tudo menos criativo. Enquanto o arquétipo amplia o olhar, o estereótipo fecha o olhar. O arquétipo é ponto de partida e o estereótipo é ponto de chegada. Chegou, acabou a interpretação. No final das contas, o arquétipo, ou melhor, o estereótipo endurece, limita, copia e permite que seja copiado. No entanto, é muito mais fácil enxergar o mundo e classificá-lo a partir de estereótipos do que a partir de arquétipos, tá bom? Queria falar agora sobre um desafio ao olhar. Quem vê cara não vê necessariamente mitologia e não percebe nuances de profundidade. Quem estereotipa o mundo perde a oportunidade de encontrar camadas e camadas de complexidade, camadas e camadas de conhecimento, camadas e camadas de beleza, de mistério e de aventura, porque é tudo isso que está dentro do arquétipo. Rotular é, acima de tudo, um exercício muito comum para a psique humana e é muito importante que se diga isso. Todos os dias, na nossa vida cotidiana, a gente está diante de situações tão diferentes que se a gente não rotula, se a gente não classifica imediatamente, se a gente não estereotipa, a gente não sabe lidar com aquilo. Então você conhece uma pessoa nova na sua vida. Se você não tiver um olhar treinado para o arquétipo, você não vai ampliar o seu contato com ela, você vai fechar o seu contato com ela. E também com uma série de outras situações. Então, no final das contas, a gente rotula o mundo por uma questão de economia psíquica. Se a gente tivesse que abrir a nossa mente para tudo que há de novo todos os dias, a gente ia chegar no final do dia mortos de cansados. Então, esse é um mecanismo, digamos, comum, de alguma maneira eficiente e econômico da nossa psique. Entretanto, se a gente quer ter uma relação mais sofisticada com esse mundo complexo que nos apresenta, a gente tem que ter uma relação, eu diria, arquetípica com a vida, tá bom? Bom, vamos lá, para a astrologia. Um signo, meus amigos, portanto, jamais será um estereótipo. Do contrário, estaremos reduzindo comportamentos e modos de ser e estar novamente. Um signo é, acima de tudo, um arquétipo através do qual nós iniciamos diálogos e temos pistas sobre quem pode ser aquela pessoa, ok? Então, tem muita gente que fala pra mim assim, Aline, o que você acha daqueles memes de astrologia? Ainda mais o Brasil, que memifica, né? Tá adorando já há muito tempo, já é uma boa onda, né, de memes pelo Brasil, especialmente em se tratando de astrologia. Eu acho que alguns são, sim, uma gracinha engraçadinha.
Outros são super problemáticos. Por quê? Porque a gente está engessando as pessoas. Nós criamos 12 rótulos. E eu queria tanto que a gente entendesse que a gente está diante de 12 arquétipos e todas as suas combinações possíveis. No começo da astróloga eu mencionava, vez por outra, qual era o meu signo, meu ascendente, a minha lua, até que eu percebi que num mecanismo muito comum as pessoas estavam me estereotipando. Ah, ela está falando isso porque ela tem o sol em tal signo. Ah, ela está reagindo dessa maneira porque ela tem a lua não sei aonde. Logo na hora que eu saquei, eu falei, ok, não está na hora de falar. Bom, nunca quis falar de mim, o assunto não sou eu, o assunto é astrologia e psicologia junguiana. Mas eu resolvi não contar para ninguém, porque eu não quero que ninguém me estereotipe, porque não é assim que eu lido com as pessoas com quem eu trabalho diariamente e nem com os meus telespects. Então vai ficar a dúvida até um momento em que eu acho que seja bacana e produtivo falar sobre quais são os meus arquétipos. Até lá, eu sou só a astróloga e essa já é uma boa pista. Bom, vamos continuar. Usar a astrologia, portanto, para estereotipar as pessoas é um desserviço no mundo de hoje e um desrespeito total à inteligência dos antigos que trabalharam tanto para chegar a esse nível de raciocínio tão sofisticado. Quem deseja ampliar sua relação com os mistérios da vida, no final das contas, deveria pensar a vida de maneira arquetípica, conhecendo os arquétipos e, de preferência, mergulhando nas mitologias, mitologias várias, porque os arquétipos estão em todas elas. Eu tenho conhecimento da mitologia greco-romana, porque é a base de toda a astrologia e do pensamento do meu querido mestre Carl Jung. Mas há a mitologia africana, há a mitologia hindu e todas elas têm os seus arquétipos que, no final das contas, como nos explica Joseph Campbell, há um paralelo entre todas elas. Inclusive, num momento da história, sua criação, sua invenção ou sua descoberta se deu mais ou menos no mesmo tempo. A Vênus, a Afrodite, essa figura feminina, um arquétipo de feminino, foi criado, inventado ou descoberto mais ou menos no mesmo período em várias culturas diferentes e que inclusive não tinham comunicação umas com as outras. Vejam que nível de inteligência e de sofisticação. A questão do inconsciente coletivo, aliás, quem quiser entender um pouco mais sobre inconsciente coletivo, deixo o vídeo para vocês aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela, tá bom? Bom, vamos lá. Quem estereotipa o mundo geralmente acha que encontrou respostas fáceis, o que leva a um empobrecimento intelectual e a uma limitação relacional, seu consigo, seu com os outros, seu com a vida. Tá? Num mundo complexo como o de hoje, a gente precisa se relacionar com as pessoas de uma maneira muito mais sofisticada. E o convite a entender o que é um arquétipo é um convite para abrir a cabeça da gente e a gente começar a funcionar de outra maneira, tá bom? Bom, tem 3 pontos que eu escrevi aqui no texto que eu queria trazer para vocês. Um deles é sobre persona. Acabei de produzir o texto e colocar lá no Instagram. Aí a menina, uma moça escreveu assim: ah, então a gente está falando de persona. Aqui a gente está falando de termos que fazem parte da teoria de Jung. Jung classifica cada uma dessas expressões, assim, tem uma teoria enorme por trás de cada uma dessas palavras para a gente entender como é que elas funcionam na vida e na psicologia. Então, arquétipo é uma coisa, persona é outra. Se você quiser entender o que é persona, também deixo um vídeo para vocês, porque eu já falei sobre esse tema, tá bom? Bom, moçada, eu acho sinceramente que esse é um assunto muito interessante e que pode fazer a vida da gente ficar muito mais rica. E não é só a nossa vida cotidiana. Por exemplo, eu conheço terapeutas que trabalham ainda de maneira estereotipada. É difícil romper a barreira, né, da primeira impressão e chegar a outras camadas mais sofisticadas e mais profundas do sujeito. Então ainda há terapeutas hoje em dia, psicoterapeutas, né, ou terapeutas de outras linhas, né, que ainda trabalham com estereótipos. Então a gente tem que sair dessa primeira impressão e ir para uma impressão mais rica. Essa impressão mais rica, ela pode ser muito valiosa para quem está fazendo, por exemplo, um trabalho de ator. Se você quer ser um bom ator, estude mitologia, estude os arquétipos, porque se você parte do princípio de um arquétipo, você pode ter uma personagem muito mais rica e diversa. Se você parte do estereótipo, você se afunila e se fecha. Em algum momento, se você precisar dar uma resposta criativa em cena, no palco, na gravação de um filme, você não consegue transitar
porque o estereótipo te engessou, o arquétipo não, ele te ampliou. E isso funciona da mesma maneira para pessoas que têm uma escrita criativa, para pessoas, né, que estão fazendo, por exemplo, um livro de ficção ou mesmo a própria biografia, né, para pessoas que trabalham com publicidade de um modo geral. Ou pessoas que trabalham até com games, até quando você tem heróis, a gente não estava falando aí, né, do mito de Joseph Campbell, do mito do herói. Se a gente consegue entender que isso é um arquétipo e não um estereótipo, até um game fica muito mais poderoso. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Imagino que isso vai gerar uma série de dúvidas. Deixem suas dúvidas aqui embaixo. Bora conversar aqui no nosso espaço de terapia coletiva e de elucidação na medida do possível. Eu adoro fazer esses vídeos que falam de questões teóricas, junguianas, mais profundas. Como a gente está vindo de um período de grandes reviravoltas todos os dias, é difícil, né, a gente ter tempo para falar sobre alguma coisa que é basal na teoria junguiana. Eu fico muito feliz quando eu tenho tempo para poder produzir esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram e se fez sentido para vocês, para a gente abrir o olhar, compartilhe também com seus amigos e com as suas amigas. Peço esse favor a vocês. Amanhã tem mais? Acho que sim. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.